Boa noite, já puxando aqui a segunda etapa da live, né? Vamos conversar. Aí já mandou a solicitação, rápido, viu, Luiz? Aqui já autorizei, viu? Já aguardando a conexão. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Para Ser Marges, boa noite. Andréia, boa noite. Fabi, boa noite mais uma vez. Opa, vamos lá. Voltando. E, cara, eu ainda estou apanhando com o Instagram, eu não consigo mudar a capa do IGTV. Aí ficou, acho que com o olho meio fechado, meio zumbi, mas paciência. E passando aqui para essa etapa, essa segunda etapa, vamos conversar de prova oral, que eu dei a deixa ali, e que foi realmente uma banca bem criteriosa, né? E como é que foi a sua experiência? O que você teve de estratégia? Como é que foi o seu estudo nessa etapa? Prova oral, você tem que saber uma coisa, prova oral, você já está bem preparado. Por incrível que pareça, as questões mais difíceis de responder são as da segunda fase. Você tem que ir a fundo, né? Doutrina, ir a fundo. As questões da prova oral, muitas vezes, são questões mais fáceis de responder. Às vezes até o beabá, tá entendendo? Às vezes até o beabá. Então, não se preocupe muito com isso, tá entendendo? E na prova oral, quando você não sabe, é comum a gente falar assim, ó, a gente aprende nos cursinhos de prova oral, no momento, não me recordo, né? Aquela cara assim de quem sabe de tudo, mas naquele momento não se recorda, que quer dizer não sei nada dessa questão. O que a gente não pode fazer muito na prova de segunda fase, né? A prova oral, ela é mais... o examinador vai examinar ali efetivamente o teu perfil. Se você vai manter o teu padrão ali, né? A sua postura, né? Não vai cair. É isso que é examinado em quarta fase. Quarta fase, quem já fez simulado sabe que a gente dá uma dura no simulado, no candidato ali, para ele dar aquela quebrada. Porque o cara sabe muito mais do que eu. Você faz a pergunta, o cara sabe responder tudo. Mas a gente está analisando postura. Porque, de fato, a gente acha que isso é besteira, analisar postura, mas não. Depois você vai começar a atuar como juiz, você tem que ter postura mesmo, porque sala de audiência, pessoal, não é fácil sala de audiência. Não é fácil sala de audiência. Você tem que manter ali, ó, para não perder o controle da sala de audiência. E prova oral é isso. Prova oral vai ver se está maduro mesmo. A gente passa a nossa energia, a gente passa para as pessoas a questão se estamos ou não estamos preparados. Às vezes você olha ali o candidato na prova oral, com uma questão só que ele responda, você já sabe se ele passou ou não passou. Se ele já está preparado ou não. Às vezes o examinador faz uma questão e ele responde, já estou satisfeito. Ele já sabe, porque a avaliação é diferente. A avaliação não é da resposta certa ou errada. É outra avaliação. Então tem que se preparar com isso. Eu me preparei muito psicologicamente, com aquele meu guia... meu psicólogo e tudo, fiz uma preparação psicológica, espiritual muito forte, fiz esses cursos, vale a pena fazer os simulados, eu oriento os simulados, viu, Watson? Sim. Fiz simulados com todo mundo no Brasil aí, no Paraná e São Paulo, com todos os bambambãs aí, Scalércio, Daniel Lisboa, o outro de São Paulo que gosta que cria cavalo, Milton, na época, o Milton, os caras fera. É muito importante fazer simulado, tá entendendo? E você vai aprender que questões se repetem. Teve questões que eu fiz em simulado que acabaram caindo na prova oral minha, tá entendendo? Tem isso também. Então, para prova oral, eu sugiro fazer simulado. Não adianta pegar Godinho e estudar, não adianta nada disso. É praticar simulado. Porque é questão de postura, as perguntas não são tão difíceis. Por exemplo, numa prova de prova oral, se tu começar a falar, a primeira corrente fala isso, a segunda corrente fala aquilo, a 15ª corrente fala não sei o que, o examinador vai te cortar. Ele já sabe que você sabe, ele não quer isso. Sim. Ele quer saber a tua opinião, mas você concorda ou não concorda? Eu quero saber só isso. Né? Então tem que ver isso também, tá entendendo? Bom estudar perfil de banca,
é bom não querer ir contra a banca, embora em algumas situações é possível ir contra o entendimento de banca, mas sugiro não ir. Geralmente as bancas são conservadoras, né? Nós tratamos aí com bancas conservadoras. Então é bom não querer afrontar a banca, é sempre, sim senhor, sim excelência, chame o advogado, os advogados estão aí, eu tenho o maior respeito dos advogados, viu, Wagson? Todos aqui. Da mesma forma. Velho, Rondônia. Olha, a justiça precisa do advogado, tenho respeito a todos aí, tá bom? Mas chame advogado ou representante da OAB de excelência, não tenha dúvida. Será que eu só chamo de excelência o presidente da banca e o outro juiz? Eu não chamo advogado? Não! O advogado da OAB, sim, excelência, não excelência. Sim, excelência, o senhor está certo, excelência. Sim. Tá entendendo? Tem que fazer isso. E é um examinador como os demais, né? Tem a sua importância igual. Tem uma importância essencial, tá entendendo? Todos os três têm importância, tem que dar valor para os três, né? E estude a banca, é importante, olha, na minha banca aqui, eu estudei doutrinas da minha banca e acabou caindo perguntas que eles fazem, porque o examinador, principalmente o que é doutrinador, ele vai fazer perguntas em cima do que ele escreve, tá entendendo? Não é nem questão de vaidade, questão de ego, não é nem isso. É o que ele tem a facilidade, é o que ele manja, né? Porque vocês têm que ter noção de uma coisa. O examinador, ele sabe que o cara que está ali, muitas vezes, está muito mais preparado que ele, porque está sabendo o conhecimento de tudo. O examinador está só numa fase ali, ó, ele está num caminho só. Sim. Então, o examinador, como ele está com o poder ali, ele não vai criar uma armadilha para ele. Ele vai fazer pergunta dentro do métier dele. Tá entendendo? E isso é um bom facilitador, e por isso é importante o estudo da banca para uma prova oral. A preparação psicológica, preparação espiritual, a preparação espiritual é importantíssima. E essa preparação espiritual que eu falo não é ir na igreja, não. É consigo mesmo se preparar internamente, tá entendendo? Consigo mesmo, é de dentro para fora, tá? Não precisa ir na igreja, não é nada disso que eu estou falando, né? Não estou falando aqui na fé de ninguém, a preparação espiritual interior tua, é muito necessário. Isso me ajudou bastante, né? Na minha experiência. E você pegou uma banca com o Luciano Ataíde Chaves, né? O Luciano Ataíde Chaves é professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele é bem convicto dos posicionamentos dele, é um dos grandes expoentes mesmo de direito do trabalho, com o Malheiros também, né? Foi uma experiência sensacional também, né? Eu peguei a minha banca, o grande Luciano, né? O Antônio, acho que o AC que tá aí assistiu a minha prova oral. E eu estudei os textos do Luciano Ataíde, e uma das matérias que eu estudei, que ele tem um livro, ele fala sobre isso, é Diálogo das Fontes. E passaram para mim texto e falaram para mim, Luiz, estuda Diálogo das Fontes. Estuda que o cara gosta. Então o AC assistiu a minha prova oral. Eu não me lembro aqui, AC. Mas assistiu sim, estava lá. E eu estudei. E não deu outra. O Luciano perguntou sobre Diálogo das Fontes. Quando ele perguntou aquilo, Diálogo das Fontes, eu me aliviei, eu fiquei feliz, falei, é agora. Mas olha a postura, o Luciano não olhava para mim, Wagson, ele não olhou para mim em nenhum momento. Sim. Ele olhava para o lado, e nos simulados que eu fiz, todos os orientadores diziam, olhe para os olhos, sempre olhe para os olhos do examinador. E eu, de certo momento, eu fiquei perdido, e o Luciano Ataíde ficou olhando para a parede. Ele ficou de lado, cara. Tava testando, né? Ele estava fazendo pergunta para a parede. E eu comecei meio que a desesperar, né? Eu falei, cara, por que esse cara não olha para mim? Será que eu estou reprovado? Ele está me desdenhando. Era isso que ele estava me passando ali aquela hora. E só olhando para o lado, né? Eu não via como é que foi a prova dos outros colegas meus, porque eu fui o último. E eu fiquei confinado. Eu não vi a prova dos outros, como é que foram. Eu fui o último a ser, né, inquirido ali, né? É um inquérito criminal. Aí, cara... Mas ele perguntou o Diálogo das Fontes. Ele queria saber quem que era o doutrinador que desenvolveu essa doutrina, que ano que ele desenvolveu, o que se tratava. Cara, eu sabia de tudo, né? Aí eu fui bem pausadamente, porque eu também li num livro que quando é uma questão que você sabe, você tem que falar devagar. Não queira falar rápido o que você sabe.
Fala devagar, porque são 40 e poucos minutos de passar. prova. Usa os 20 minutos, e 20 minutos para o examinador, usa aqueles 20 minutos daquele examinador nessa tua pergunta. Por isso que tem muito examinador... pergunta justamente que você sabe, não entrega tudo, sabe responder. Vai ficar te arguindo. Por isso que tem muito examinador que te corta, porque ele sabe que tu tá de malandragem, né? Que ele sabe, pô, esse cara tá me pegando. Ele quer só responder essa questão porque ele sabe responder e eu não vou poder perguntar mais nada para ele. Aí os caras se cortam, tá entendendo? Mas responda com calma. E eu fiz exatamente isso. Eu respondi com calma, eu disse o que era, né? Eu falei o nome do doutrinador que desenvolveu a doutrina do diálogo das fontes, o ano que foi desenvolvido. Cara, eu falei tudo, né? Eric James, né? Acho que é Eric James. Eric James, exatamente, Eric James. Aí, cara, sabe o que aconteceu? Ele veio com uma pergunta, filha da mãe, pra mim, que eu não sabia responder. Aí eu me engasguei todo ali, blá, 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 blá. Era sobre o diálogo das fontes, né? Ele olhou pra mim. Aí, nesse momento, ele olhou pra mim e apontou o dedo pra mim. Viu como você não sabe nada de diálogo das fontes? Você tem que estudar mais diálogo das fontes. Você não sabe nada de diálogo das fontes. Cara, ele respondeu. Saiu assim, aí, ó. Pra confirmar. E ele veio assim, cara. Você não sabe nada de diálogo das fontes. Você tem que estudar mais. Leia um livro. Cara, quando... Imagina um examinador te falar isso, cara. Eu gelei ali. Ainda bem que eu fiz os cursos, os simulados, cara. Porque se eu não tivesse feito simulados, eu acho que ali eu tinha caído na prova oral, tá entendendo, cara? Eu tinha me perdido todo. O simulado te dá essa cancha, cara. Tem que fazer simulado, pessoal. Parem de estudar na fase oral e só façam simulado mesmo. Sim. E o cara, aí eu contei até 10, e a gente aprende outra coisa com o simulado, né? A tomar água, um copinho d'água. Que é verdade, você toma um copinho d'água, você dá uma acalmada e você volta. E aí eu comecei a tomar água, um copo d'água um atrás do outro, né, cara? Que eu fiquei nervoso. Aí passou para o Vicente Malheiros, né? A primeira pergunta que o Vicente Malheiros, o grande desembargador do TRT8, Vicente Malheiros, aí. Um abraço. Co-irmão do TRT14 também. A primeira pergunta que ele me fez é: Doutor Luiz José Alves dos Santos Júnior, eu estou vendo que o senhor está tomando muita água. O senhor está com algum problema? Eu estava nervoso, cara. Então tem que tomar cuidado com isso também, para moral. Eu estou vendo que o senhor está tomando muita água. O que está acontecendo aí? Aí, não, excelência, eu estou um pouquinho só nervoso, mas eu vou até parar de tomar água agora. Mas, enfim, o Luciano Ataíde ele tentou me tirar do sério ali, mas eu não tirei, cara, porque eu estava me preparando psicologicamente, como eu falei, espiritualmente, os simulados que eu fiz, tá entendendo? Tudo me ajudou, cara, tudo isso ajuda na hora. E eu mantive a postura. Eu não soube responder a questão como eu queria, ele botou o dedo em mim, foi mesmo, olhou para mim finalmente e disse que eu não sabia nada de diálogo das fontes e que eu tinha que ler, eu tinha que estudar sobre a matéria. E isso é uma ver se você conseguia aguentar uma pressão, né? Por exemplo, numa audiência, né? A gente é testado... Exatamente. Né? Prova oral é para feliz também do candidato, né? A tranquilidade em situações difíceis, né? Exatamente. E aí foi isso. Aquele foi o meu grande, né, o impacto com ele. Aí com o advogado foi beleza, com o doutor Vicente Malheiros, ele fez pergunta só do livro dele, poxa vida. Aí o doutor Vicente Malheiros falou assim para mim, antes de terminar minha prova, ele falou assim: doutor Luiz, seja bem-vindo ao mundo da magistratura. Cara, eu me emocionei. Quando ele falou aquilo, antes de terminar a prova oral, eu me arrepio até aqui falando aqui. Quando ele falou aquilo, cara... Que legal. Eles me deram 6 ali, né? Eu fiquei com 6, mas foi bem um 10 para mim. Assim, é uma vitória. 6 em prova oral é 10, pessoal. 6 em prova oral é 10. Sim. E ele falou aquilo, eu fiquei aliviado. Quando ele falou: doutor Luiz, seja bem-vindo ao mundo da magistratura. Encerramos aqui a sua prova oral. Mas olha, o tempo de prova oral você nem sente. Aquilo ali passa direto, aquilo ali, tá entendendo? Cara, e muito feliz. Porque depois que eu passei, quando o resultado saiu na hora, ali foi meia hora ali de reunião dos examinadores, já deram o resultado. Aqueles meus 10 anos de estudos valeram a pena. Que legal. Valeram a pena.
eu só peguei meu celular, porque a minha família estava em Curitiba lá, aperreada, lá, nervosa, né? Eu não podia manter contato. Eu só liguei e eu não podia estar no celular conversando, porque a gente já ia para um outro evento na sequência ali. Tudo muito rápido, acabou a prova oral, já ia para outro evento. Eu liguei o meu celular, falei, pai, juiz, pai. Falei assim pro meu pai começou a chorar. Meu pai começou a chorar. Juiz, pai. E desliguei. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, sabe? Essa prova oral, o resultado da sentença foi muito bom para mim. E essa prova oral também, quando eu liguei pro meu pai, falei pro meu pai, eu sou juiz. Meu pai começou a chorar, cara. Foi... Que legal. Eu poder ter dado essa alegria pro meu pai. É a maior alegria da minha vida em ser juiz, é eu ter dado para minha mãe e pro meu pai essa possibilidade de eles verem eu ser juiz, tá entendendo? Porque chegou um momento da minha vida, como eu levei muitos anos para passar, que eu acharia que eu não poderia dar esse momento para meus pais. E eu consegui, cara. Que legal, cara. Meus parabéns. Aí, Celso, o Celso entrou aí, cara, baterista, ele também é jornalista, assessor, mas ele é baterista, tá? Ele é baterista, ele não é... Assessor é a segunda mão dele, que nem eu. Nós somos roqueiros. Grande Celso, tá aí, grandes roqueiros. E Luiz, depois desse relato emocionante, cara, deixa eu te arguir também aqui, né, de perguntar a respeito daquele curso que a gente fez de prova oral, o que você levou de lição, porque foi marcante também, né? E é só para ilustrar para o pessoal aqui, o Luiz falou em 4 horas de sentença. Hoje, com o concurso nacional, ficou até mais interessante, porque você tem 5 horas para fazer a sentença. Então, você teve uma uniformização do tempo de feitura das provas de primeira fase, segunda fase e terceira fase. Então, deixaram 5 horas para todas as fases. E hoje, no concurso nacional, que deve se replicar também para os concursos regionais, a gente ampliou o número de examinadores. Passaram a ser 5 examinadores. Antes, na época do Luiz e da Minha, eram 3 examinadores. Então, apesar de 5 agora, né? 5. E assim, a gente fez um simulado com 5. Não sei se você lembra lá. Foi eu, você, o Vitor. Um abraço pro Vitor. Um abraço pro Marcelo Thunder também. E o Doroteu, cara. E o Doroteu. Um abraço pro Doroteu. E foi bem legal, né? E o que você tirou de experiência? Porque a gente teve um contato muito próximo, né? Com 3 candidatos fabulosos, que hoje são juízes, né? 2 são juízes, que é o André dos Anjos, no TRT 8. O querido Daniel, que é no TRT 23, e quem sabe a nossa futura juíza, que é a Daniele, né? Que ela é a última colocada, e também isso não é menos importante, que logo ela vai ser chamada. E aí, o que você tirou de experiência mesmo, né? Porque eu tive assim, uma empatia muito grande com eles, eu achei que foi bem legal a gente ter feito esse curso, né? Esse curso foi bem espontâneo e assim, eu acho que eles mereceram bastante. E o que você levou para a sua vida disso? Que foi uma experiência legal. Teco! Um abraço, Teco! Bateria aí, hein? Olha, primeira coisa que me marcou muito, eu falo isso do nosso amigão, o Andrezão, André que está no meu coração. Primeira experiência que fiz em simulado do lado do examinador ali. Olha, o candidato, quando se mostra com arrogância, com o nariz empinado, pega mal para a banca. Isso é o que eu senti. Não só eu, como todos nós ali. O Wagson sentiu também. Acho que a Marcela também. A Marcela chegou a fazer um dia Marquinhos, com a gente, né? O Marquinhos Calés estava no simulado. O Marquinhos, exatamente o Marquinhos. A arrogância e bater de frente com o examinador. Ele bateu de frente comigo, né? Eu dizia que não era, ele dizia que era. Veja, mesmo que você esteja certo, se o examinador falar que preto é branco, fala que preto é branco. Se ele insistir demais, fala que preto é branco, que preto não é preto, tá entendendo? Porque bater de frente com o examinador não é legal. O André, na primeira prova no primeiro simulado que nós fizemos com ele, e ele sabe disso, ele se mostrou muito arrogante, dizendo assim, passando a ideia, eu sei mais do que vocês. E de fato, o André sabe muito. O André sabe muito. E ele tem um conhecimento muito acima de muitas pessoas aí. Exatamente, exatamente.
E ele chegou e fez um rompante dizendo para todos nós, eu sei mais do que vocês. O que aconteceu naquele primeiro dia? Ele foi reprovado. A Dani, por exemplo, foi mais na dela, mais humildezinha. Nós passamos, nós adoramos a Dani. Foi. Adoramos a postura. Veja, pessoal, prova oral é postura. É só postura. O André, daí no segundo dia, foram 2 dias, Wagner? Foram 2 dias. O primeiro dia foi uma ambientação que a gente falou de experiência nossa. O segundo foi um simulado, que foi lá no hotel, que tinha o Scarlett, a Marcela, o Doroteu, eu e você. Tá. E o último dia foi lá no Renato Saraiva, que tinha um público, né, de umas 30 pessoas. Foi um evento público, foi muito legal. E eles estavam muito nervosos. Então era uma banca mais qualificada ali. Não que a outra não tinha sido, mas como era um evento público, né, foram só juízes daqui. Então foi o Marcelo, você, o Doroteu, o Vitor, né? E eu, né? Que a gente arguiu lá. E o André foi fantástico na segunda. Ele estava bem para baixo ali, mas ele deu uma volta ali por cima e foi emocionante. Ele deu uma volta, foi emocionante. Eu chorei com ele lá, foi emocionante. Foi emocionante, ele deu uma volta por cima e ele mostrou o verdadeiro eu dentro dele, tá entendendo? Quem que ele era. Porque no primeiro dia ele estava nessa rompância, ele se escondeu no muro invisível. Sim. Depois ele se mostrou quem que ele era e mostrou para que veio. Ele passou com galhardia daí e chegou na prova oral, arrebentou. Tá entendendo? Arrebentou. Então mantenha a humildade nessa prova oral. Mantenha a humildade. Ele, a Daniela e o Daniel também, eles foram sensacionais. São pessoas assim que eu fico orgulhoso de estarem na magistratura, viu? E é bom a gente ter participado, contribuído de alguma forma, né, pro brilho deles, né? São pessoas fenomenais aí que eu tenho muito orgulho mesmo de ter conhecido, né? E o André é uma sumidade, eu já falei isso para ele, que eu tenho orgulho da pessoa que ele é, e eu acho que o maior elogio, assim, eu sentiria confiança se eu fosse jurisdicionado e ele como juiz. Ele realmente é uma pessoa fora do comum. E assim, o André foi servidor, eu comentei na outra live com o Fábio também, ele contou a história, tem uma história de superação, teve um acidente de trânsito, né? E eu falo isso porque o André até me permite também, e somos amigos aqui, e é uma história linda de se falar e para motivar o pessoal que está prestando, né? E que bom que você tenha tirado um proveito, que é legal, né? Você passar de concurseiro, ajudar ali como examinador e replicar uma experiência que você teve, uma estratégia, né? Poder ajudar de alguma forma. Né? E outra coisa que eu senti também ali, o examinador acaba não se interessando muito pelo conhecimento profundo que eles têm. Sim. Tanto que eu fiz uma perguntinha, nem me lembro mais, Alex, aquela perguntinha que eu fiz e ninguém sabia responder, que era uma decisão do TRT3 sobre relação de emprego. Joint Venture, né? É alguma coisa... que eu dei a resposta em inglês. Eu não estava esperando que ele fosse responder aquilo ali, tá entendendo? Eu fiz de sacanagem, com todo respeito, fiz de sacanagem mesmo ali, né? pra ver como é que ele ia se virar. Porque eu estava fazendo uma cara de brabo, mas por dentro eu tava rindo pra caramba, né? Eu falei, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Cara, e sinceramente, como examinador, aquilo ali não foi, ele não soube responder, mas não foi definitivo para mim dizer que ele não merecia ser juiz. Foi indiferente. Não foi. Exatamente. Exatamente, foi indiferente, cara. Foi indiferente. Exatamente isso, foi indiferente. Indiferente. O Adriano tá falando joint employment, é isso mesmo. Joint employment, O Adriano não se esquece porque eu acho que a Larissa e o Adriano estavam lá e eles ficaram com essa pergunta na cabeça lá, né? Isso eu tinha lido um dia antes, eu tinha lido sobre isso, eu falei, eu vou fazer essa pergunta lá. Eu acho que eu fiz foi pro André que eu fiz. Eu fiz uma postagem disso no blog, quem tiver interesse, joga isso, Joint Employment, que tem lá no blog, e é um julgado do TRT3 do querido Pepe Chaves, né? Relatoria do Pepe Chaves, né? Então é bem interessante, alguma coisa de terceirização, e é um entendimento bem diferenciado. E realmente, isso não foi indiferente, a gente considerou mais a postura e o que no concurso nacional foi avaliado, né, cara? Sim. E assim, os três deram esse exemplo, mas realmente o André, a gente teve essa empatia muito grande com ele, e foi bem emocionante. Sim. E Luiz, passando um pouquinho aqui para frente, dá com 25 minutos, vai dar para falar aqui,
da sua carreira como juiz, né? Você, assim, apesar de ter passado 10 anos aí prestando, né? Foi emocionante você ter falado do seu pai, que virou juiz, né? Passou essa notícia legal, né? Para eles. E como é que foi a sua primeira audiência? Você já tinha experiência como servidor, mas a primeira audiência você estava tranquilo, estava nervoso? Nada. Eu estava muito nervoso, cara, muito nervoso, né? Muito mesmo. Porque eu era servidor, mas eu era servidor de gabinete, né? Eu fazia minuta de acórdão, ou sentenças também, né? Eu era o piá de prédio, né? Que não ia nas audiências, né? Eu era Nutella, né? Não era raiz que enfrentava as audiências, né? E sempre fui servidor, 10 anos como servidor, nunca atuei como advogado. Então eu estava muito nervoso. Eu me lembro que eu fui para a sexta vara, e na época a nossa querida Luzinália era a juíza titular, doutora Luzinália. Abraço. Está aí, né? Um abraço. E ela me recebeu lá na sexta vara com muita alegria. Fizeram deram um bolo para mim. Cara, um bolo com... Eu não recebi isso não, cara. Eu vou comprar. Eu recebi, olha só. Eu fui privilegiado, cara. Recebi bolo, Coca-Cola. Na época eu tomava Coca-Cola, né? Docinho. E o pessoal da vara se reuniu e bateram parabéns. Cara, eu tava totalmente nervoso ali, tremendo assim as audiências. Quando é que vai começar as audiências, né? Cara, eu fui para as audiências. E quem era minha assistente? A Manu, querida Manu, servidora que está na CES até hoje. Não sei se ela está assistindo aí, Manu. Está no coração. Manu, que depois trabalhou comigo também na Sexta Vara, trabalhou comigo no Sejusc como conciliadora, né? Grande Manu. Manu foi a juíza ali que me passava tudo, cara. Eu estava tremendo ali, ó. Eu estava tremendo. Mas sabe o que acontece, Vaxson? Isso aí você tem essa própria experiência tua também. Cara, a audiência é uma coisa muito dinâmica. Sim. É muito dinâmica. No meu primeiro dia eu fiz 12 audiências. Cara, na terceira, quarta audiência eu já manjava tudo. Na minha primeira semana de magistratura, com tanta audiência que eu fiz, com tantas audiências que eu fiz, eu já estava... expert, né? Eu era o rei das audiências, cara. Eu virei o rei das audiências. Primeira audiência você vai ficar tremendo pra caramba. Eu me lembro que a Manu falava, não, doutor, não é pra fazer isso, faça assim, faça assim. E eu com a mão tremendo. E aí depois a Manu falou pra mim, quando nós terminamos as audiências, doutor, o senhor tava com a mão fria, gelada e tremendo. E eu falei, sério, Manu, eu nem percebi que eu tava com a mão gelada, fria e tremendo. Cara, mas só foi o doutor Pedro aí, ó, gremista aí, muitas audiências também, hein? Eu não sabia que ela foi diretora de secretaria. Também não sabia. Então, não. Depois da primeira semana, aí foi, cara, né? Aí, hoje em dia, eu erro, a audiência eu não tô nem aí, falo com os advogados, doutor, errei. Ou me pedem para eu fazer uma coisa lá, putz, não sei fazer. Né? Claro. Ah, doutor, vai vir concluso, não sei o que vou decidir aí. Ou decido lá e dou meu fundamento e vai, tá entendendo? Hoje em dia eu sou muito seguro, não tem nada, não tem tempo quente. Mas você vai aprendendo, isso aí você aprende com a tua prática ali. E só com a prática. Não adianta ficar lendo livrinho que nem eu, piá de prédio, não. É lá no meio dos leões, lá. Os grandes advogados aí que são os nossos leões. Eu sempre falo para advogado em sala de audiência que eu que estou aprendendo com eles. E é verdade. Sim. Tudo que eu aprendo em sala de audiência é com advogado. Que eles vêm soltando uma aqui, outra ali, eu vou pescando, tá entendendo? Eu vou pescando e tal. E eu faço a cara de que eu sei tudo. Mas não, são eles que estão me ensinando, né? Falei aí o meu macete aí, ó. Já me entreguei aí pros nobres causídicos que estão aí na sala aí, tá? Você sabe que eu falei eu falei em outra live para Renata, querida Renata Orsi, juíza lá do TRT2, professora lá do ex-professor do Damaso, professor do meu curso. Quando você pega uma questão assim que você não tem entendimento prévio e pega de surpresa em audiência, que é coisa comum também, a gente não vai saber tudo, né? E vem um requerimento ali que você, nossa, de onde que eu vou tirar isso? Putz, e agora? O que eu faço? Peguei isso, aí a primeira coisa que eu faço é passar o nervosismo para o outro advogado, da parte contrária. Aí eu falo assim, doutor, respeitando a questão do contraditório e da ampla defesa, eu vou lavrar aqui o requerimento da parte, né, da parte requerente,
e depois passar a palavra para o senhor para, né, contrapor esse requerimento. Enquanto a parte fica ali, ixi, caramba, aí ele pega aquela batata quente lá, e quando fica pensando fica fazendo a sustentação lá, né, dele, eu já fico ali decidindo, entendeu? Sim, exatamente. E, desculpe aí até falar isso, eu acho que eu não deveria falar. Quando o advogado pede um requerimento, você não sabe, você fala assim para outra parte, para outro advogado: doutor, por favor, se manifeste agora nos autos, para ver se ele te dá alguma ideia ali, né, cara? Exatamente. Tá falando isso. Mas acontece isso também, aí o cara te dá uma luz, ele se decide daí, sim, né? Cara, mas assim, é brincadeira. Acontece, pô. É brincadeira à parte, mas assim, o mais importante que você tem para fazer numa situação dessa é dar a palavra para a parte contrária. Dá palavra, você dá a palavra ali, cara. Mas assim, geralmente, até nos cursos de formação, os que eu dei aula aqui, eu passava essa dica para os novos magistrados, porque fica tão nervoso com aquela situação inesperada que você não faz o básico, que é dar a palavra para outra parte, né? Então, assim, você dando a palavra, você franqueia ali o contraditório e joga o nervosismo ali, né? Para a audiência dar tempo de você absorver, sedimentar e decidir, cara. Eu conheço colegas assim, mais formais, assim, que quando acontece que não sabem nada que resolver, eles bem sérios assim: com licença, doutores, só um momento, tem que me retirar, por favor. Aí o cara vai lá no gabinete dele ligar para alguém: porra, Luiz, eu não sei fazer isso, como é que eu faço? Acontece, cara. Sim, o Calvê passou que nem o Celso falou ali, momento de entregação ali. O Calvê passou uma experiência dessa na primeira audiência, que ele ligou para o juiz titular, que ele ficou sem saber qual era o procedimento da cariação. Claro. O que a gente não pode ter é aquela mentalidade de achar que a gente tem que saber de tudo, tá entendendo? Quando a gente não tem essa mentalidade, a coisa flui ali na hora. Vem, a intuição vem e te ajuda e se resolve, né? Não pode ficar com aquela: eu sou o mestre aqui, eu que sei de tudo, eu tenho que saber de tudo. Não, relaxa. Relaxa e manda ver, né? E uma coisa que você falou importante, a jurisdição é algo compartilhado, ainda mais hoje, compartilhado e dialogado. Então você tem advogados ali, excelentes advogados, que contribuem ali para o fornecimento da prestação jurisdicional, cara. E é isso, eu acho que uma postura arrogante é complicada nesses dias atuais, né? E o que a gente não vê dessa safra nova de juízes. Assim, não. Você tem um perfil muito aberto, dinâmico. Não que não exista nos outros, não é isso, mas eu gosto muito dessa gestão mais humanizada, né? Que nem o preparo do juiz está falando aqui, e que veio nessa dinâmica dos últimos concursos, né? Da visão humanista ali do magistrado, né? Da formação humanística. Então, isso reflete também na jurisdição. Isso é visível. Eu estou falando isso, gente, eu estou falando isso como professor, porque eu acompanho a audiência de novos juízes e a gente vê uma diferença nesse trato, e até porque essa safra nova teve um diferencial em relação ao curso de formação. São 3 meses de curso de formação. Então, é um mês lá na Enamate, com laboratórios de prática jurídica, laboratórios ali de conciliação, de técnicas de conciliação, de técnicas de instrução, e o laboratório regional. Isso te dá uma bagagem, uma confiança assim, inigualável para você passar essa credibilidade no seu dia a dia. E assim eu verifico isso. Eu acho que você também comunga desse entendimento, né, Luiz? Sim. Eu tenho uma coisa para dizer aqui: quando os colegas passarem no concurso para juiz, vão ter poder para decidir, ter um poder considerável, mas vejam a responsabilidade de utilizar o poder de juiz. Tem que ter muita responsabilidade. Não pense... Pessoal, é fácil chegar na sala de audiência, manter uma postura arrogante e falar assim: indefiro, e não quer nem saber de mais nada. É fácil fazer isso. É fácil falar assim: determina a prisão da testemunha, manda prender, que hoje em dia a gente não faz isso. O difícil é manter a calma ali, sentar a cabeça e falar: doutor, vou tentar resolver teu problema em audiência aqui. Eu não vou indeferir teu pedido, vou tentar resolver. Exato. Utilizar o teu poder para de fato resolver. Utilizar o poder para indeferir, é melhor não ter poder. Então o pessoal que vai passar nos concursos, aprenda que o poder é para ser utilizado para resolver os problemas. Não é para satisfazer ego,
de dizer assim, indefere e ficar por isso mesmo, mandar prender e ficar por isso mesmo. Não, não é para satisfazer ego pessoal. É para resolver o problema do jurisdicionado. Só utilize o poder se for para resolver problema. Se for para ficar indeferindo, se for para ficar dizendo que quem manda em sala de audiência sou eu, não é o advogado, não faça isso. Fica quieto, não faça isso. Sala de audiência é para resolver problema. Eu passo dessa conduta. Se eu estou numa sala de audiência, eu quero resolver o problema do jurisdicionado, o problema do advogado. O advogado está ali para ser respeitado e para eu resolver o problema dele, entendeu? Eu não vou julgar em deferimento de criancice, não. Eu estou ali para resolver problema. Se eu não conseguir resolver o problema ali, eu vou falar, doutor, eu não sei, eu vou estudar teu caso, mas eu não vou indeferir e não vou tratá-lo com desrespeito. Porque a pessoa do advogado tem que ter a importância dela e o respeito dela dentro da sala de audiência. Então, o poder do juiz, pessoal, é para ser utilizado por um jurisdicionado. Então, não pensem que vocês vão entrar na carreira da magistratura, que vão ter poder aí para ficar aí satisfazendo o ego. Não entrem na magistratura com esse tipo de pensamento, tá? Entrem com a humildade e utilizem o poder para ajudar as pessoas. Seja um juiz do bem, ajude as pessoas a resolver seus problemas. Nós estamos aqui, eu e o Vax, e todos os nossos colegas, o Antônio César aí, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. É isso, ser juiz é ajudar as pessoas acima de qualquer coisa. Então, quando for para utilizar o poder, use de maneira equânime, educada, com princípios de boa-fé e só para ajudar as pessoas. E essa época aí do indefiro por si só, eu acho que já passou, não cabe atualmente. E é aquilo que a gente chama Opa, Luiz, vamos ver aqui. Eu acho que tivemos um probleminha. Não, ok. É aquilo que a gente chama de TGI, Teoria Geral da Improcedência, né? Daquele indeferimento por si só, né? Sem nenhum tipo de fundamentação plausível, que eu acho que passou da hora de pensarmos a respeito, né? E trazer uma postura mais dialogada e bem fundamentada para a solução desses conflitos. E, Luiz, o pessoal até está perguntando aqui, em relação aos casos emblemáticos, tem algum caso que você pode compartilhar com a gente? Eu lembro que foi notícia aqui no tribunal, e a gente pode, já que foi julgado a respeito, já foi notícia, e também a gente faz como crítica acadêmica, desses casos emblemáticos. Você teve né, de uma ação civil pública, que eu acho que foi bem marcante, eu achei bem interessante. Se você puder compartilhar, eu acho foi legal. Uma questão de uma ação civil pública tratando sobre assédio moral, né? Eu não posso falar aqui quem que é, né? Fulano X aí que praticava assédio moral com os estagiários, né? Inclusive teve provas de outras sentenças juntadas no processo pelo MPT que ele chegava a pisar nos pés dos estagiários, ofendia os estagiários com nomes, com palavrões. Os advogados também ele ofendia, né? Foi um caso que realmente, quando eu peguei essa sentença para fazer, deve acontecer isso contigo também, né, Wagner? Você está sentado ali escrevendo, você começa a ler o que o cara fazia, e você começa a se encher, tá entendendo? Começa a vir a alma, o espírito de juiz, começa a descer sobre você, né? A cair assim, né? E aí veio a inspiração, tudo, e foi com tudo ali. Eu acolhi o pedido inicial, julguei totalmente procedente a ação, não sabia que ia dar essa repercussão enorme. No outro dia eu recebi o WhatsApp, um monte de gente me dando parabéns, saiu na Globo.com, aí a notícia foi para a Globo, né? Eu fiquei sabendo que ligaram para a pessoa para dar uma entrevista. Foi um caso emblemático meu mesmo. E que eu fiquei indignado. Eu estava fazendo a sentença e estava indignado. Tem sentenças que são mais padrões, né? Que a gente fica na nossa ali. Sim. Mas tem sentenças que a gente se envolve mesmo. Essa foi uma sentença que eu me envolvi. Eu me coloquei no lugar da estagiária que levou o pisão no pé dela. Sim. Quando eu me coloquei no lugar daquela estagiária, meu amigo, sim, aí já foi. Aí já era. A gente chama de juízo de empatia, né? Você passar pelo outro, né? Pelo sofrimento do jurisdicionado. Logicamente que bem fundamentado, não estou falando de questão de parcialidade, sim. Mas já lastreado em provas dos autos, né? E à luz da jurisprudência dominante. E é isso aí. Mas e outro caso? Você tem algum outro caso para compartilhar? Eu tenho um caso interessante de audiência, porque a audiência acontece muita coisa, né, Wagner?
Tu também deve ter muita história para contar para os teus alunos. E uma audiência que eu fiz, não era um caso muito comum, assim, foi meu primeiro caso. E eu tinha um ano de magistratura, foi lá em Rio Branco, eu estava em Rio Branco. Sala de audiência lotada. Sala de audiência lotada. Cheia de acadêmico, Waxson. Mas cheia mesmo de acadêmico a sala de audiência. Aconteceu isso logo nessa audiência. E era uma simples, singela ação de consignação e pagamento. Um trabalhador de 23, 24 anos que, infelizmente, faleceu. Uhum. E quem estava ali para receber o dinheiro da rescisão, que eram singelos R$2.000 para mim, né? Para eles, talvez R$2.000 eram muito, né? E para muita gente é muita coisa, né? No nosso país aí. Uhum. E os pais estavam ali, pai e mãe, 2 senhorinhos ali de seus 60, 70 anos. E a gente estava fechando ali, Waxson. E eu ia liberar o dinheiro para os pais do rapaz, né? Que faleceu, né? O trabalhador. Cara, quando cena de novela, cena de cinema, entra um advogado, abre a porta da sala de audiência, excelência, para tudo! Entra uma moça, cara, grávida de 8 meses. Nossa. E o cara, que é essa? Excelência para tudo, que aqui tem um herdeiro aqui, ó. Nossa. Cara, tem um herdeiro que quer receber esse dinheiro. Aí eu tive que receber, cara. Aí eu perguntei para a moça, né, quem que é a senhora? Ah, eu vivia com ele lá, a gente não era casado, mas eu vivia junto com ele, vivia no mesmo teto. Até esse senhor aqui via a gente lá. Aí eu caramba, e agora o que eu vou fazer, né? Aí eu olhei pro pai do Decujos, né? Vou falar Decujos assim, né? Com todo respeito, né? E perguntei, o senhor via essa moça, essa senhora lá com seu filho? Aí o senhor, esse velhinho, às vezes assim eu via, pô, o cara não queria assumir que a guria era a mulher do cara, do filho dele, cara, e ficou assim, falando assim, aí às vezes até que eu via ela lá, pô, R$2.000, Max. E aí eu ri, mas eu ri por dentro, né? Eu ri por dentro, daí eu falei assim, não, quer saber? Depois dessa resposta evasiva aí, aceito no polo passivo aí o herdeiro aí, né? É filho dele. Eu pensei na hora, esse menino é filho dele. Aí eu resolvi ali, né? Acabei resolvendo ali, mas foi um caso inusitado. E outro caso inusitado que eu peguei também foi lá em Rio Branco, que não é comum, sala de audiência também lotada, poxa, porque era um caso especial. Era uma cantora de 15 anos. Olha uma só. Menina que parece, eu não sei o nome dela, não me lembro mais, eu sou ruim de nome. Mas ela tinha até participado do tal do The Voice, parece. É mesmo? A menina é um expoente lá em Rio Branco. Olha hoje ela já deve estar com seus 20 anos aí. Hoje ela já está, né, profissional aí. E ela estava pedindo alvará, cara. Alvará para poder cantar na noite, né? Ela tinha uma banda de rock. Eu sou roqueiro, tenho banda de rock, né, cara? Pô, eu sei como é que são essas coisas. Carreira musical as pessoas começam com 15 anos mesmo, né? Não vai começar com 19, 20 anos, né, cara? E a menina tinha 15 anos e me veio essa parada dura, cara, para eu decidir, né? E caiu para mim para decidir. Aí veio a menininha, aí quando eu vi a menininha, cara, né? Foi com a mãe dela. A mãe dela querendo que eu liberasse tudo, né, cara? E eu falando, mas minha senhora, ela tá estudando. Ah, ela estuda aí, ela estuda, mas deixa ela é uma grande cantora, excelência, libera ela, excelência. E, cara, a menina tinha 15 anos, mas parecia que tinha 11 anos de idade, cara. Bem criancinha assim. E eu peguei o depoimento dela, pô, perguntei para ela se ela estava estudando, como é que estavam as notas dela. Cara, uma audiência assim inesperada, né? Ah, eu tô indo bem na escola, eu vou bem, claro, né? Ela não ia ter que estar reprovando na escola, né? Só que o MPT fez um parecer dizendo que sugerindo pelo não liberação, né, do tal do alvará. Uhum. E eu fui por esse lado da dignidade da pessoa humana, 15 anos, estava em formação, porque quem já viveu da night, músico, sabe que a galera da cerveja, cigarretes,
sem falar outras coisas, eu pensei para mim mesmo, não, eu que não vou ficar com a minha consciência pesada de deixar essa menina aí na noite aí. Eu dei uma de pai coruja ali da menina. A mãe dela ficou brava comigo, cara. A mãe dela ficou indignada que eu indeferi, né? Mas hoje eu terei o prazer de estar tocando uma guitarrinha com ela, porque eu sei que ela é uma ótima cantora mesmo. De rock and roll, ela é roqueira. Foi um caso que aconteceu comigo também. Cara, então, a magistratura é um sonho que realizou, e você passa por momentos ruins, pressão, muita pressão, mas tem muita coisa boa. Teve um último para contar, deve estar terminando aí. Era uma reconhecimento de relação de emprego. E a moça estava grávida. E a empresa tinha mandado ele embora dizendo que ela era autônoma. Ela saiu com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha nem seguro de saúde de nada. E ela estava com 8 meses. E a gestação dela era uma gestação de alto risco, né? E a advogada, não sei se a doutora está acompanhando aí, esqueci o nome da doutora, até tinha pedido uma tutela antecipada para incluir ela de novo no plano de saúde. E eu não tinha prova nenhuma, né, Watson? Aí eu tive que ouvir ela, ouvir o preposto reclamado, e ouvir umas 2 testemunhas da empresa. Ela nem tinha testemunha. Cara, e pela prova oral, só pelo que o preposto falou, eu já senti que tinha vínculo de emprego ali, né? Uhum. Cara, aí ali, nessa hora, eu caneteei na hora ali, cara. Eu terminei a instrução, caneteei na hora. Reconheci o vínculo na hora. Dei a tutela antecipada, determinei que em 24 horas a empresa colocasse ela no plano de saúde, sob pena de multa de 20 mil reais a ser revertida para reclamante, e que anotasse a carteira de trabalho dela, e blá, 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 blá. E encerrei a audiência. Tudo ali na hora, ali, cara. Tutela antecipada. Cara, terminou a audiência, essa menina me abraçou, cara, começou a chorar. Ela deixou o meu ombro, eu tava de toga, toda molhada a minha toga, falando assim, excelência. Que legal, cara. Eu agradeço, senhor, pela sua sensibilidade. O meu filhinho tá para nascer, é uma gravidez de risco. Eu agradeço por ter me colocado de novo no plano de saúde, por ter me colocado inserido de novo nessa empresa. Cara, então, eu falo aí pro pessoal aí, que juiz, não pense que é um bom emprego, não pense no status, que status é para os outros, não é para nós. A gente é relação. Não pense no salário, que quando você está trabalhando 3 meses, aquele salário ali você acha que ganha pouco, tá entendendo? Porque é muito trabalho. Você trabalha um monte. O que vale é isso. Esse reconhecimento da sociedade. Quando eu vi essa menina chorando nos meus ombros, eu falei, valeu a pena tudo que eu fiz para eu estar aqui. Valeram os 10 anos. Então isso é que vale a pena. É um sonho, que eu repito aqui de novo, é para ajudar as pessoas, tá entendendo? Não é para ter dinheiro, nada, eu ando de palio aí, todo mundo sabe que eu ando de palio aí, não é para ter status porcaria nenhuma. Status não vale nada, cara. Você não leva o status contigo. Sabe por que vão me reconhecer aqui como juiz? Só pelas coisas boas que eu fiz. Não é pelo status. É só por eu ter ajudado as pessoas, só por causa disso. Então, isso é o que vale da magistratura. E isso não tem cartão de crédito Mastercard que pague. Valeu a pena os 10 anos de estudo quando eu vi essa reclamante chorando nos meus ombros, agradecendo pelo filho dela que nasceu. Tá bom? Então, a magistratura é isso, pessoal. E tem que valorizar a magistratura por causa disso. Essa é a nossa possibilidade de ajudar ao próximo. É isso que vale ser juiz. Espero que todos vocês aí que estão fazendo concurso, prestando concurso, tenham isso na sua mente, que vocês vão ajudar muitas pessoas, vão ter muitas pessoas que vão agradecer o trabalho de vocês. E isso aí é o que vai valer a pena para todos vocês. Beleza? Cara, que legal. Você já até deixou a mensagem final aqui, que eu ia te propor isso, mas realmente foi bem emocionante aí. Você compartilhou esse caso. Eu também tenho vários aqui, mas hoje, igual eu falei, a estrela aqui é você, né? Então, quem quiser saber mais da minha trajetória, tem um livro lá da Juspod, viu? Não vou dar spoiler, não. Tá lá, www.juspod.com.br. Tá acabando, viu? Me falaram que tá para esgotar a segunda tiragem, são poucos exemplares. E, assim, na minha modesta visão, compensa comprar bastante. E lá tem todos os relatos, dicas, né? Isso que eu estou fazendo aqui com cada entrevistado.
E o Luiz, essa sumidade, essa pessoa humilde que a gente tem aqui no tribunal, que eu tive a honra de conhecer, e eu sou muito grato por isso, viu? E obrigado por você ter se comprometido em todos os projetos que eu te propus. O Luiz não é aquela pessoa que põe dificuldade nas coisas, sabe? Ele realmente é dessa forma, ele tenta sempre achar uma solução e sempre sempre contribuir, né, da melhor forma possível. E quando eu já propus várias coisas com o Luiz, ele, cara, vamos lá, eu te apoio nisso, é o momento, e ele fez isso na prova, no curso de prova oral, que eu achei fantástico, e foi muito desgastante eu ter feito aquele curso. A gente não cobrou nada, e foi assim, foi muito engrandecedor para a gente, né? E hoje, com a live também, por exemplo, não são todos os juízes que aceitam fazer esse tipo de live, e o Luiz já se dispôs, já prontamente, e aceitou e topou aí com maestria. E muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado por você ser essa pessoa brilhante, por ter compartilhado essas questões emocionantes aí com o seu pai, né, que você... eu até arrepiei também, que você avisou lá para o seu pai que se tornou juiz. E desse caso aí, que foi bem emblemático em relação a reclamante chorar na sua toga. Olha que coisa, isso é coisa até poética, né? Vamos dizer assim. E eu que gostaria de agradecer aqui imensamente a presença do pessoal que está acompanhando. Agradecer aqui o TRT 14, o Antônio César, que é o nosso representante aqui da Matra 14, que a gente leva no coração, a gente tem orgulho aqui de dizer realmente que somos juízes da 14ª região e que fomos forjados por aqui. E é isso, essa live aqui também é para contribuir de alguma forma com quem tem interesse ainda na magistratura, que tanto o Luiz quanto eu amamos o que fazemos, sabe? E a gente ama tanto o que faz que quer passar uma mensagem de motivação para vocês. E é essa que é a pegada, essa que é a tônica dessas lives. Não está sendo muito fácil eu realizar esse projeto de lives. A gente já está chegando na 30ª live. Realmente eu tenho que ter um apoio da minha esposa aqui, dos meus meninos que estão dormindo nesse momento, né? Até a minha cachorrinha aqui me chama para tentar ficar com ela, mas eu sei que se a gente influenciar de alguma forma uma pessoa que seja, para ela se tornar magistrado, e essa pessoa realmente... confiar nesse propósito da magistratura do trabalho, do direito do trabalho e de fazer uma sociedade melhor, né? Eu não estou falando aqui de questão parcial ou tendenciosa, não, jamais. Mas é de poder fazer o seu trabalho bem feito, né? Isso que a gente precisa no ramo do serviço público no geral. E você faz isso com maestria, Luiz. Eu já te falei e repito, você é realmente um magistrado vocacionado. Não é à toa que eu te convidei para essa live que é magistratura e vocação. E eu te agradeço imensamente, viu? Mandando um abraço para o pessoal do Sejusc, mandando um abraço para quem acompanhou aqui do tribunal, mandando um abraço para os advogados aqui, que quem não sabe, eu sou professor aqui da ESA de Rondônia, tenho muito orgulho disso. Mandando um abraço para o querido preparo jurídico, viu? Que eu amo de paixão vocês aí. E eu vou retornar, sim. Eu tenho muito orgulho de ser professor do preparo jurídico, viu? A gente ajudou na aprovação de várias pessoas, viu, Roberto? E principalmente vocês. E é isso aí, meu amigo. Obrigado pela presença, pela disponibilidade. E se quiser dar uma palavrinha com o pessoal, fica à vontade, viu? Eu queria te agradecer, Vadson, por sempre me dar essa oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência, do que eu penso sobre concurso e sobre a carreira da magistratura, né? Tem muito mais coisas para falar, mas aqui não tem como. Agradeço e parabéns pelo sucesso teu todo, que deu certo esse teu evento, né? Projeto. Parabéns e chamando pessoas ilustres aí. Eu me sinto honrado de estar fazendo parte disso. Não é o primeiro projeto teu. Continue nessa empreitada, porque você está ajudando muitas pessoas. Você está trazendo muita coisa boa para muitas pessoas, está ajudando muita gente. É um trabalho, acima de tudo, um trabalho de caridade, né, para as pessoas. Caridade espiritual, aqui dizendo, né? Legal. Agradeço a todo mundo aí, os advogados, agradeço a você, minha irmã, a Ritinha, ao preparo jurídico, ao Teco, Batera,
as meninas, a Rayane, a Jéssica, o Adriano, o Alexandre, o pessoal do Sejusc, os advogados, se eu não falei, aos servidores do TRT-14, sempre tive um ótimo alinhamento com os servidores, muito feliz, convivência, né, com todos os servidores. Agradeço aí aos juízes do TRT-14, os titulares, os substitutos, aos desembargadores. Agradeço ao TRT-14, eu já falei. Agradeço a todo mundo aí, enfim, que participaram e que fizeram parte da minha vida. Né? Quem mais? Eu acho que eu esqueci alguém. Ao Sejusc, não sei se eu falei do Sejusc, agradeço o Sejusc. Ao Sejusc, assim, foi uma aula para mim, sabe? O Sejusc foi sensacional, adorei trabalhar no Sejusc do TRT-14. Agradeço muito ao TRT-14 que me moldou como juiz e como homem também, como pessoa. Eu tenho todo o meu agradecimento ao TRT-14, eu levo e vou levar isso comigo sempre, né? E o AC aí que me fez passar na sentença aí. Agradeço ao Teco Rock and Roll, e eu sou juiz e sou músico e espiritualista. Essas são as minhas linhas aí, né? E agradeço a todo mundo. Quem quiser falar comigo, fica à vontade aí. E Luiz, tá acabando aqui, já tem uns minha irmã, agradeço a minha querida irmã, a Magrinha também, agradeço. Beijo, mana. E Luiz, tá acabando aqui. Faz a propaganda da banda. O pessoal tá falando quando vai ter live de vocês. Qual que é o Instagram da banda? Eu vou falar com o Teco. O Teco é o gerenciador da banda, é o empresário da banda aí. O Teco é que me fala quando que a banda vai fazer live aí. Eu sou só ali o guitarrista ali, aguardando aí o Teco me dar o sinal aí, quando vai ter uma live aí. Quando tiver uma live, eu te aviso, Vaxson. E você manda pros teus alunos aí. Tá ótimo. É rock and roll, hein? Não é sertanojo, é rock and roll, hein? A gente é rock. Não, e assim, e quem tiver interesse em conhecer a banda, onde que pode encontrar a informação da banda? Tem o Instagram, não tem? Qual que é o nome da banda? Tem Instagram aí. A banda é Triplus. @TH, nem eu sei direito, R3PLUS, Triplus. O Adriano pôs aí. O Celso vai colocar aí, o Celso, coloca aí o nome da banda aí pro pessoal aí. Tá? E a banda é rock and roll aí, é som. A gente faz cover e fazemos som próprio também aí, tá? A gente toca as nossas músicas aí. Nós fizemos um show aqui em Porto Velho para 5.000 pessoas aí. Com outras bandas de rock, foi muito legal. Eu me senti um popstar, tem isso também. Eu saí do palco, eu tava lá, foi no passado, eu tava com a Ritinha. Eu saí do palco, veio um menininho com 8 anos de idade. Mãe, o homem da guitarra lá, mãe, o menino tirou uma foto comigo, cara. Eu virei rockstar ali, tirei uma foto com o menino adorou ver eu tocando guitarra ali, eu nunca vi uma coisa dessas, cara. Muito orgulho aqui de Porto Velho, muita coisa boa aqui em Porto Velho, viu, que eu levo aí para sempre. Muita coisa boa. E agradeço aí. A Veridiana aí, um abraço, viu? A juíza daqui, também, uma querida. A grande doutora Veridiana também, uma grande juíza aí, gaúcha, gremista, né? Gremista, ela não é gremista, ela é colorado. Tô brincando aqui. Manda um abraço pro Anderson, viu? Manda um abraço para ele também, grande doutor aí, né? Grande doutor também. Tá sempre muitas audiências aí. Abraço para todos os advogados. Os advogados estão todos no meu coração aí. Doutor Noé tá por aí, o doutor Noé? O doutor Vitor Noé tá por aí? Eu não sei, ele acompanha algumas lives aqui. Mas é isso aí, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado para quem está assistindo. A gente está encerrando realmente esse projeto de lives. Eu não falo que está encerrando definitivamente, mas uma etapa. Teremos mais 5 lives, né? Amanhã com a juíza Andressa Carvalho, do TRT 18. Na sexta-feira, nosso querido amigo aí Danilo Gaspar, do TRT 5. Na terça-feira, outro querido também do TRT1, que é o nosso Felipe Bernardes, autor também do Manual de Processo de Trabalho da Juspódio. Na quarta-feira, nosso amigo querido Marquinhos Scarlésio vai estar com a gente aí. E na quinta, finalizando o grande Ney Maranhão, tá bom? Eu não digo que eu vou finalizar, mas é uma etapa que a gente espera retomar em breve, viu? Obrigado mais uma vez a presença de vocês e até mais. Vai ficar salvado aí no meu IGTV, né? Aí você já tem o endereço do meu perfil e no blog é www.magistradotrabalhista.com.br. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Já tem 10 segundos para encerrar. E é isso aí. Vejo vocês. Até mais.
Tchau, 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 tchau.